E eu vou dizer novamente. Eu vou dizer novamente para vocês. Não é ser pessimista, irmãos. É estudar o assunto há mais de 20 anos. Eu queria chegar aqui para vocês. Eu sempre disse isso. Não é ser pregador do caos. Não. Não é ser pregador do caos. É saber que o mundo caminha. Veja, o Donald Trump está tendo o Fórum Mundial Econômico em Davos e o Donald Trump vai estar no Fórum Mundial Econômico. A ida de Donald Trump, veja, ele está saindo do Acordo de Paris, está saindo da OMS, eu vou falar sobre isso agora. Mas ele está indo participar de Davos. E você sabe o que é Davos? Você sabe o que é Fórum Mundial Econômico? Você sabe quais são os planos do Fórum Mundial Econômico? É o totalitarismo. É o totalitarismo. Então, é algo assim assombroso. É assombroso. Infelizmente, né? Ó, o pastor Eric Santos está dizendo aqui, ó, é um estudioso também de escatologia. Ó. A paz e prosperidade no âmbito político e o avivamento que estão profetizando para o mundo não haverá. E sim o engodo para as nações e para todas as religiões. E aí, irmãos, olha outro projeto do Lula, né? Você sabe que vai ter a COP30 no Brasil, que é a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática. Vai acontecer do dia 21 ao dia 25 de novembro em Belém do Pará. E aí Donald Trump fez o quê? Estados Unidos se retirarão do Acordo de Paris e aumentarão a produção de hidróxido de carbonetos. Você tem noção, irmãos? Presta atenção no que está acontecendo. O Brasil queria um financiamento dos globalistas de 100 bilhões para a agenda climática. Sem o apoio dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos não faz parte, eles chamaram Donald Trump de negacionista. A Marina Silva ficou doida. Falou onde já se viu negar que o mundo está pegando fogo, está sendo destruído pelo clima. E ele fala que tudo isso não existe. E olha o que ele fez, irmãos. Ele retira a América do Acordo de Paris e libera a América, segundo os ambientalistas, a poluir. Mas o que o Acordo de Paris faz com o país? Eu não estou dizendo nada disso, Mangia. Os 7 anos de tribulação começam quando o anticristo entrar. Isso é uma interpretação totalmente errada. Os 7 anos de tribulação começam quando o anticristo entrar. Agora, presta atenção, irmãos. Presta atenção. O Donald Trump, ele sai agora do Acordo de Paris, do Acordo de Paris, e ele vai frustrar todos os projetos do Acordo de Paris. Irmão, me tenta a reportagem, não um vídeo. Então, agora, é uma das questões, a saída do Acordo Climático, porque para Donald Trump, como cientista e sério, não existe essa ideia de aquecimento global. A segunda coisa que Donald Trump fez que chocou a ONU, né, foi a retirada dos Estados Unidos
da OMS. E você pode ter certeza que isso é um aceno para uma próxima pandemia, na minha visão. E os Estados Unidos, saindo da OMS, eles estão declarando que não vão se submeter a nenhuma ordem da OMS. O Tedros e o Antônio Guterres olha só, o Tedros e o Antônio Guterres devem estar se remoendo, porque agora as verbas americanas para a OMS foram retiradas. Ele mandou todos os soldados americanos que não tomaram a maldita Jussara lá voltar ao trabalho. Depois eu vou falar sobre as decisões dele. Mas veja, irmãos, quem declarou a pandemia, quem declarou lockdown? Quem? Foi a OMS. Foi a OMS. E o mundo inteiro foi obrigado com o Dr. Fauci, que foi perdoado ontem. Vocês viram o que Biden fez? Biden liberou perdão sobre o Dr. Fauci para ele não ser preso. Para ele não ser preso. Você já parou para imaginar isso, irmãos? Isso, o perdão de Biden ao Dr. Fauci só comprova aqueles e-mails de máscara. Lembra dos e-mails do tio Bill com o Fauci? Falando sobre a obrigatoriedade de máscaras? A imprensa varreu. Eles derrubaram canais do YouTube e do Facebook quando os e-mails foram vazados, que o uso de máscara era um teste para ver como as pessoas estavam se comportando e obedecendo. E tinha pessoas que acordavam, colocavam máscaras e não viviam mais sem máscara no rosto. E foi uma troca de e-mail entre o Dr. Fauci e o tio Bill. E aí você vê que a ordem veio da OMS, mas foi o Dr. Fauci e o tio Bill que coordenaram toda a pandemia. E agora o Biden me chega e perdoa o Fauci ontem. Como também perdoou seu filho pelos crimes cometidos na Ucrânia. Como é que as pessoas não conseguem enxergar, irmãos? Tem gente que usa máscara até hoje, não sabe nem porque está usando. Como é que as pessoas não raciocinam, né, sobre esse perdão sobre o Dr. Fauci? Você já parou para imaginar isso? Como é que as pessoas não imaginam? Por que Biden cedeu perdão se tudo que ele fez foi para salvar o mundo? Não era isso? Ele não estava fazendo pelo bem dos americanos e do mundo? A ideia da máscara, a ideia da obrigatoriedade da Jussara, eles não eram aqueles que estavam, a OMS não foi usada para salvar milhões de pessoas, a Jussara não foi usada para salvar milhões de pessoas. E se o Dr. Fauci só fez o bem pela humanidade, por que Biden cedeu o perdão? É porque será investigado tudo que foi feito em toda a pandemia e tem pessoas que vão para a cadeia. Os juízes a favor de imigração foram todos mandados embora já. Então, veja bem, os impactos que virão. Trump assinou ordem executiva para cortar relações devido à falta de independência da Agência de Saúde da ONU e da proximidade com a China. Isso quer dizer, irmãos, veja que ele está saindo da OMS por causa da aproximação da OMS com a China. Da onde surgiu o vírus que gerou uma pandemia? Da onde surgiu o vírus que surgiu uma pandemia? Do dragão vermelho. Então, Donald Trump, saindo da OMS, ele está deixando a entender o mundo que tudo que foi feito em toda a pandemia foi programado. Olha só.
Aí, ó, durante seu primeiro mandato, o presidente dos Estados Unidos, que iniciou em julho de 2020 o processo para sair da Organização da Mundial da Saúde. Ele disse que a instituição era próxima demais da China e alegou, ao contrário das evidências, que havia ajudado inicialmente a encobrir a disseminação da enfermidade 19 lá. Com o processo da retirada, leva um ano, seu sucessor Joe Biden conseguiu reverter a decisão e assim que assumiu o cargo em janeiro de 2021. Agora Trump sabe dos prazos e não veio para brincar. No primeiro dia do seu mandato, dia 20, ontem assinou, entre as cerca de 100 ordens executivas, uma para romper os laços com a Agência da Saúde das Nações Unidas. A saída dos Estados Unidos poderá entrar em vigor ainda em janeiro de 2026, o que colocaria o país na companhia. Aí tem o nome aqui como um dos únicos membros da ONU que não fazem parte da OMS. O decreto justificou que a saída de Washington se deve à má gestão da organização na pandemia, que surgiu em Wuhan, na China, e outras crises globais de saúde, sua falha em adotar reformas urgentemente necessárias e sua incapacidade de demonstrar independências da influência política inapropriada dos Estados-membros da OMS. O texto também indicou que a decisão foi resultado de pagamentos injustamente onerosos que os Estados Unidos fizeram à organização, um montante cuja ausência será um dos principais impactos da saída americana. Financiamento. As consequências no campo do financiamento podem ser dramáticas. Além das suas taxas de associação de aproximadamente 110 milhões de dólares anuais, os Estados Unidos são um dos maiores doadores voluntários da OMS, tendo contribuído com 1,100 bilhão de dólares em 2022 e 2023. Combinado ao todo, o país fornece 20% do orçamento total de 6,8 bilhões de dólares. Outros membros podem compensar parte da diferença, como fizeram quando Trump cortou as contribuições americanas durante seu primeiro mandato. Irmãos, ele lá vai levar um ano para o desligamento. Mas só sobre a saída da COP, por exemplo, só sobre a saída da COP, só sobre a saída da questão climática, quer dizer, climática, do Acordo de Paris, os Estados Unidos vai economizar 1 trilhão de dólares. Você tem noção? Só com a saída do Acordo de Paris, a América vai economizar 1 trilhão de dólares. $1 trilhão. E agora, irmãos, e agora veja que são impactos que geram um pensamento no mundo. O desligamento da OMS, o perdão do Dr. Anthony Fauci ontem por Biden, e ele perdoou porque ele iria ser preso. Aí nós temos a saída do Acordo de Paris e a gente tem uma mudança na mídia. Não sei se vocês estão percebendo essa mudança na mídia que o povo não está falando muito abertamente, né? Abertamente contra Donald Trump. A Globo tenta, mas sempre tem um moderador, né? Eles tendo, mas sempre tem um mediador falando, não, mas não é bem assim. Aí veja bem, o Nine, sobre a COP30,
Lula nomeia André Correia do Lago para a presidência da COP30. O embaixador comandará a organização na Conferência da ONU sobre Mudança Climática em Belém do Pará, junto com Ana Toni, que será diretora executiva. O embaixador André Correia será presidente na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática. Ele é secretário do Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério de Relações Exteriores e terá a missão de conduzir as negociações para o Acordo Global sobre o tema. A Secretaria Nacional da Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente, Ana Toni, será diretora executiva. O anúncio foi feito pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e das Relações Exteriores, Maria Laura de Rocha, após a reunião com o presidente Lula. Essas duas posições são fundamentais e estratégicas na parte de conteúdo, negociação e liderança de todo o processo da COP, disse Marina. Já as questões de logística e infraestrutura estão a cargo da Casa Civil e da Presidência. Então, o Lula já está articulando, porque a Conferência do Clima será em Belém do Pará, sem o apoio agora de Donald Trump. Agora, irmãos, vamos aí para a lista. É muitas coisas que Donald Trump fez, né? É muitas coisas ontem, tá? Eu vou ler algumas aqui. Que orientou as agências federais a combater a inflação ao consumidor. Revogou as regulamentações da era Biden para facilitar a produção de petróleo e gás, especialmente no Alasca, e é por isso que ele quer a Groenlândia.